Fala pessoal, Douglas aqui para um vídeo de atualização referente às obras da ponte de Guaratuba e os seus acessos. Antes de mais nada, pessoal, para a gente começar a conversar um pouco aqui sobre as questões do lado norte, ou seja, em relação ao acesso aqui do lado de Matinhos, porque é assim que o governo do estado chama esse trecho aqui, eu queria mandar um abraço, um alô ali para o Marcos Pereira e também para sua esposa Sheila e os filhos Davi e Maiara. Então, no vídeo passado eles pediram aí para eu deixar um alô, eles são ali da região metropolitana de Curitiba, então fica aqui o meu abraço para eles, beleza? Indo agora para a questão efetivamente do vídeo, vemos aí todos os trabalhos em relação à pavimentação, tudo que há continuidade em relação ao que temos aí na semana passada, do último vídeo que eu postei. Inclusive, pessoal, queria também agradecer a todo mundo que compartilhou, a todo mundo que fez aí, deixou o like, hypou o vídeo, porque o nosso vídeo, pouco mais de 7 dias aí, passou de 105 mil visualizações. Então, assim, é impressionante o alcance que está tendo os vídeos aqui. Então, de coração, obrigado a todo mundo que ajuda, compartilhando, deixando o like, consegue também deixar o hypar ali no canal. Todo mundo que assiste pelo celular consegue 3 vezes por semana hypar alguns vídeos, E se você puder fazer isso aqui no nosso vídeo, em relação aos vídeos da ponte, isso é bem importante para a gente por conta de alcance, beleza? Então, a todo mundo que contribui aí, meu muito obrigado, tá? Em relação aqui o trecho dessa parte aqui, a gente percebe que estão evoluindo aí em termos de trabalhos das vigas longarinas. Então, o pessoal efetivamente trabalhando ali, até porque do lado sul, pessoal, se vocês não sabem, lá só tem 8 vigas longarinas que serão lançadas a partir daquele momento. Inclusive, precisa terminar ali as vigas travessas, porque não dá para lançar agora, porque ainda falta a conclusão das vigas travessas. E desse lado aqui, que é o lado norte, a gente vê aí toda a preparação para tudo que vai acontecer aqui, não só na saída ou efetivamente a entrada da ponte aqui do lado de Matinhos, ou lado norte, enfim. Lembrando que os dois lados pertencem à cidade de Guaratuba, beleza? E olha só, aqui à direita a gente percebe que eles estão mexendo, tem muita coisa acontecendo ali também, questão de postes, enfim, estão suprimindo ali uma parte da vegetação, obviamente tudo com licença ambiental, aliás, todos os controles ambientais, eles estão acontecendo concomitantemente à execução das obras. Então, essa é uma questão importante, porque isso foi dito lá na audiência pública que aconteceu lá em 2023, no final de 2023, antes das obras acontecerem, de começarem, efetivamente, em maio de 2024. Começou, na verdade, no final ali de abril, mas efetivamente mesmo em maio de 2024. Tá bom, pessoal? Aqui a gente já vê a parte das últimas estacas sendo construídas, também passamos por um trecho que envolveu muita coisa de drenagem, as preparações aqui para toda essa parte, esse acesso que terá na entrada da ponte, beleza? As últimas estacas aqui marítimas, que foram no meio para o final do mês passado, eles soltaram a matéria que havia feito a conclusão, entretanto ainda falta a última estaca agora ali na entrada da ponte. Aqui a gente já vê, no vídeo passado, eu tinha mostrado em relação a essa viga travessa, que ela estava em execução. Lembrando, não é só a viga travessa, tem aí a questão das estacas também, obviamente que é a parte da fundação. Mas a viga travessa, que é justamente do trecho pré-moldado, elas estão sendo executadas porque quando as vigas longarinas estiverem no ponto para serem lançadas, ficarão em cima delas. Beleza, pessoal? Então é assim que funciona o trecho pré-moldado, digamos assim, que é um pequeno trecho em relação aqui do lado norte. Entretanto, acessamos aqui agora a parte do apoio 4, que é o trecho estaiado da ponte. E esse apoio 4 aqui, ele já recebeu o terceiro par de estais. Então, daqui a pouco a gente vai ver com um pouco mais de detalhe quando eu fizer ali um close na região da torre desse apoio 4 aqui. Então, inicialmente eles começaram
com 3, 6, se eu não estou enganado, 9 estacas. Posteriormente eles fizeram a concretagem do bloco de coroamento, depois eles subiram ali, né? Aumentaram ali a parte de concreto com as torres, para posteriormente eles começarem os trabalhos em relação ao aço, ou seja, toda a estrutura em aço, para fazer a base para a torre e agora os balanços sucessivos aqui acontecendo, né? Na duela de partida, que é isso que a gente está vendo aqui, tá? O pessoal trabalhando ali, e no meio aqui embaixo é oco. Eles inclusive chamam essa parte aqui de como se fosse caixão, né? Então alguns dos detalhes em relação a esse trecho. E olha só o pessoal passando o aço ali para que toda essa estrutura posteriormente seja concretada, né? Lembrando que aqui a gente ainda não vê os espaçadores, né? Mas daqui a pouco eles começarão a colocar os espaçadores. E olha só o detalhe aqui do stay com as cordoalhas. Lembrando, né? São 61 cordoalhas que formam aí um cabo de stay, tá? Esse cabo de stay aqui, cada cordoalha aguenta 10 toneladas, eu já falei em vídeos anteriores, mas é legal falar isso porque realmente é impressionante, tá? Cada par de stays desse daqui, eles são formados por 61 cordoalhas, que são os cabos de aço efetivo, e cada cabo desse daqui, ele aguenta 10 toneladas. Se são 61, são 610 toneladas que aguenta cada parte desse, ambos os lados, né, dos pares de stay aqui, né? Então é realmente impressionante a força de tensão, né, que ele suporta. E olha só, o terceiro par de stays fixados aí. Douglas, por que estão fixando já os pares de stays? Porque se não fixar os pares de stays aqui, obviamente que não dá para avançar com os trabalhos da concretagem da duela de partida. Então, lembrando, cada processo ele tem aí a sua responsabilidade para que as obras continuem avançando aqui. Se não coloca o par de stays, não dá para avançar com a concretagem em relação aos balanços sucessivos que eles avançam aí para cada lado de 5,5 metros em 5,5 metros, beleza? E agora fazendo um giro aqui nessa torre para mostrar um pouco dos detalhes de maneira geral em relação a esse apoio 5 aqui nessa torre, beleza? Olha só, mostrando um pouco agora em relação ao trecho que é em balanço, que eu falei, né? De 5,5 metros em 5,5 metros que ele vai avançando, né? Ambos os lados, obviamente. E agora no detalhe aqui, novamente, os pares de stays fixados dos dois lados, tanto do lado norte quanto do lado sul. Então, inicialmente era para que o projeto inicial era para ter ali nas bordas, né, essa fixação, entretanto eles colocaram no meio ali justamente para facilitar questões de manutenção, pelo que eu vi nas matérias, né? Então os projetos, conforme eles vão avançando, obviamente os estudos eles continuam no decorrer da execução do projeto executivo, e daí algumas alterações acontecem e normalmente elas são para o bem. E esse daqui é um dos detalhes que foram alterados. Quem lembra inicialmente de como eram os projetos ali, os primeiros 3Ds, e já foram 3 aí, pelo menos que eu me lembro, que eles fizeram, né? Eles foram sendo melhorados, digamos assim. E aqui toda a parte da armação que está sendo executada, assim como os primeiros closes que eu dei, justamente esperando a conclusão para que o concreto ele venha sendo executado nesse ponto.
agora chegamos aqui no bloco de apoio 5. E aqui a gente vê ainda apenas 2 pares de estáis. Um close aqui agora também. E lembrando, se não está inscrito aqui no canal, inscreva-se, porque é bastante importante para a gente também. E também, podendo, acompanhe a gente lá no Instagram, que de vez em quando eu posto alguns vídeos um pouco diferentes do que vocês veem aqui no YouTube também. Um close em relação à torre, que ela ainda não foi concluída 100%, nem há por que fazer a conclusão completa dessa torre, justamente porque até os pares de estáis chegar nessa altura que vai demorar um pouco, né, pessoal? Quantos vãos ainda, quantos balanços sucessivos precisam ser concretados para que digamos, eu acho que deve estar aí perto do 9º e 10º suporte para fixação dos pares de estáis na torre. Então ainda tem um tempinho para que tudo isso chegue nesse estágio. E olha só a distância do vão aqui, que é de 160 metros entre o apoio 4 e o apoio 5. Por que eles resolveram fazer assim, pessoal? Tinha, inclusive, ficaram apenas 2 torres aqui justamente para aumentar esse vão e facilitar aí o canal de navegação. O canal de navegação, lembrando, calado aéreo de 19 metros de altura e o trecho de 160 metros. E o detalhe aqui agora da diferenciação entre o trecho estaiado, que eu mostrei para vocês em relação às torres, e o trecho pré-moldado aqui com as vigas travessas, com as estacas. E essa viga travessa aqui ela precisa ser concluída, porque senão as 8 vigas longarinas que estão lá em espera no canteiro de obra central não podem ser efetivamente trazidas ali pelos carrelones para que a Serra da Prata consiga fazer aí o lançamento nesse trecho de apoio, né? Por isso das vigas travessas aqui, os trabalhos avançando, e a gente espera que em breve seja concluída a última etapa, igual vemos ali na frente, a viga travessa concluída, para que seja possível as vigas longarinas serem trazidas para cá e descansadas aqui entre as vigas travessas. Beleza? Importante mostrar para vocês como que está a conclusão em relação a todas essas longarinas que foram lançadas, e agora vai acontecer aqui a colocação da preparação para a colocação das pré-lajes, e posteriormente eles vêm fazendo também a concretagem, e posteriormente as bordas do que a gente vê aqui no trecho pré-moldado são estruturadas para que elas sejam concretadas também. Então as bordas elas são em balanço, então precisa aí toda uma preparação com as partes de aço para que isso aconteça. E essas peças também, né? Os binários que são chamados, que são essas peças amarelas, que servem aí para viga longarina conseguir se locomover. E olha só, à direita aqui a gente percebe os preparativos para as bordas que são em balanço, como eu já havia mencionado para vocês. Tanto do lado direito quanto do lado esquerdo, inclusive. E ali na frente, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês os detalhes e os trabalhos acontecendo em relação à concretagem também do que parece ser, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês, que são as faixas de apoio nas bordas externas ali da ponte, beleza? No meio, a gente percebe que haverá uma barreira de New Jersey separando as 2 faixas de tráfego para carros, como que vai sentido norte e também como que vem sentido sul aqui para Guaratuba, tá bom? E olha só um panorama geral em relação a como que está a central de todos os trabalhos em relação não só a concretos, mas tudo que diz respeito ao trecho do canteiro de obras. Um detalhe aqui agora em relação a esse acesso da rampa, né, do sentido sul da ponte, e o caminhão de concreto ali com as pessoas trabalhando, fazendo a concretagem que eu já havia mencionado para vocês um pouquinho antes. Cada vez que vai avançando as obras, aparecerão novos detalhes e a gente vai fazendo esses complementos aqui. Então, lembrando, não são vídeos, tem intenção de ser completos por si só cada vez que eu posto, tá, pessoal? Então, como continuamente, semanalmente, eu estou fazendo esse acompanhamento aqui para vocês, de vez em quando tem situações que acontecem que às vezes eu não menciono porque não são tão relevantes assim, e nos próximos vídeos, quando esses trabalhos pontuais eles vão se tornando mais relevantes, daí sim eu vou fazendo as devidas menções aqui para situar vocês.
Porque imagina, né, pessoal, a ponte ela tem 1 km, 244 metros, e os acessos quase 2 km. Então é muita coisa que acontece toda vez que eu posto, né, de uma semana para outra. E olha só as últimas 8 vigas longarinas que estão aqui em espera para serem lançadas, tá bom? Então assim, conforme os trabalhos vão avançando, de vez em quando vão aparecendo um ou outro detalhe, de vez em quando vocês veem aqui nos vídeos, ou às vezes eu acabo não mencionando porque não dá para contemplar tudo sempre que eu mostro para vocês, porque senão fica muito repetitivo, principalmente quem acompanha semanalmente. As pessoas novas que vão chegando, vira e mexe, estão buscando informações e daí de vez em quando eu menciono como essa daqui, ó, em relação a essas questões para a travessia da fauna. Então tem os túneis aqui, inclusive tem até matéria na Agência Estadual de Notícias que saiu, mas no vídeo passado, por exemplo, eu não mencionei, tá? E agora fica aí o detalhe para vocês também. E também outras questões que estão sendo executadas aqui em relação ao paredão, a contenção que acontece, questões de drenagem também. O outro túnel que acontece um pouco mais para cima nessa avenida, que também será duplicada, que haverá aí acessos, né, em relação a 2 faixas, como para quem vai e como para quem vem, ou seja, e olha só outro detalhe aqui que a gente percebe nesse acesso do lado sul. Então é muita coisa que vai acontecendo concomitantemente, não só nas questões ali do trecho pré-moldado e trecho estaiado, como também nas regiões aqui dos acessos. No vídeo passado eu mostrei para vocês, né, a quantidade de terra que precisava ser removida justamente por conta do nivelamento que é necessário. É lógico, né, tem questões de topografia, questões de engenharia, as contenções em relação ao morro que acontecem. Tudo isso é feito, obviamente, tá, pessoal? Não preciso nem mencionar mais, né? É só um reforço que eu faço aqui. Nada do que está sendo executado aqui é feito porque é para ficar de bonito. Tem questões de engenharia que são extremamente necessárias, topografia e segurança também em relação aos acessos que estão sendo feitos, que não é só para bonito, não é só para mostrar que o pessoal sabe fazer obra de engenharia ou, enfim, é óbvio que isso é uma questão necessária, como vai demorar bastante e como também, obviamente, tem um custo muito alto de executar esse trabalho de rebaixamento aqui no morro, fica claro que é por uma questão técnica. Eles estão executando isso daqui por conta de uma questão técnica e necessária. Não é de bonito, digamos assim, né? Porque às vezes vem um questionamento, nossa, por que eles estão fazendo isso? Por que só não fizeram a pista? Eles estão fazendo porque é necessário fazer. Ou também, né? Não, então por que não fizeram já um túnel de cara? Imagina o custo para fazer um túnel aqui, né? Sem contar o risco também, enfim, tem toda uma questão, obviamente, de novo, técnica, que está sendo executado não só porque, quem sabe, fica um pouco mais fácil e também, obviamente, porque fica um pouco mais barato também, né? Então, tem essas questões de pesos e medidas que os engenheiros eles chegam num consenso e sempre executam as coisas da melhor maneira possível, no melhor preço possível, de maneira mais viável também possível. Então, fica todos os detalhes aqui já pré-informados para vocês. Não é porque é bonito, sim porque é necessário e tecnicamente viável, tá bom? Detalhe ali da lança, todas as contenções e aqui o trecho muito importante que precisa ser aí, que os trabalhos avancem de maneira mais rápida, porque senão daqui a pouco o prazo chega, ou seja, abril de 2026 chega, e quando estivermos nesses meses ali iniciais de 2026, é importante que a gente já consiga vislumbrar a conclusão, pelo menos da obra da ponte, porque realmente o prazo ele é bem curto aí, né? Estamos aí a, digamos, 8, 7 meses aí da conclusão das obras.
E agora voltando, como que temos a visão para a direita vai para o bairro Caieiras, aqui na região de Guaratuba, passando reto vai sentido Matinhos, e no meio, entre Matinhos, tem ali a região da Prainha, e pegando depois que você atravessa a ponte à esquerda, vai para a região de Cabaraquara, que é uma região que tem restaurantes, a questão das ostras ali, enfim, uma região muito bonita lá também. Então é assim, está aqui o acompanhamento feito das obras da ponte de Guaratuba, a última semana aqui de setembro de 2025, obras realmente avançando, muitas frentes de trabalho acontecendo concomitantemente, e vemos aí a silhueta geral da ponte de Guaratuba com essa imagem mais ampla aqui. Beleza? Espero que vocês tenham gostado do acompanhamento das obras aqui. Gostando, inscreva-se no canal, deixe seu like, hypa aqui o vídeo também, se você tiver aí mais alguns nessa semana. Hoje eu vou ficando por aqui. Meu nome é Douglas Avelar, eu sou corretor de imóveis aqui no Litoral do Paraná. Hoje eu vou ficando por aqui, um forte abraço e nos vemos no próximo vídeo.